Neste vídeo, analisaremos todos os criminosos executados durante o mês de março. Para este mês, estavam programadas 5 execuções, mas infelizmente 2 delas foram canceladas. Fique até o final, porque aqui vou te contar os crimes que os levaram ao corredor da morte, como foram suas execuções e quais foram suas últimas refeições e suas últimas palavras antes de morrer. Billy Leon Kearse. Estado: Flórida. Para entender o peso deste caso, devemos conhecer primeiro a vítima. Danny Thomas Parrish nasceu em outubro de 1961. Era um homem de disciplina e convicções. Após se formar no ensino médio em Fort Pierce em 1980, dedicou grande parte de sua juventude ao serviço militar, passando 3 anos na Marinha dos Estados Unidos e servindo depois na Guarda Nacional. Em 1988, juntou-se ao seu irmão como patrulheiro em tempo integral no departamento de polícia. Danny era casado e, embora não tivesse filhos, era uma peça-chave dentro de uma família com uma longa tradição nas forças da lei. Eram quase 11 da noite em Fort Pierce, quando o oficial Parrish observou um Monte Carlo azul escuro de 1979, circulando na contramão em uma rua de mão única. Parrish acendeu as luzes e parou o veículo. Ao volante estava Billy Leon Kearse, um jovem de 18 anos que havia entrado legalmente na idade adulta apenas 84 dias antes. Kearse estava nervoso, não tinha uma carteira de motorista válida e se encontrava em liberdade condicional por um delito menor cometido meses antes. O oficial Parrish, ao notar que algo não parecia estar certo, transmitiu pelo rádio o número da placa antes de descer de sua viatura. Em seguida, pediu sua identificação a Kearse, que, temendo que o agente descobrisse que estava violando sua liberdade condicional e o enviasse de volta à prisão, começou a dar nomes falsos. Parrish verificou cada um dos apelidos, mas ao não encontrar correspondências no sistema, ordenou que ele saísse do veículo e se colocasse contra o carro para proceder com sua prisão. O que começou como um procedimento de rotina terminou em uma luta desesperada. Quando Parrish tentou colocar as algemas, elas atingiram acidentalmente Kearse abaixo do olho, provocando uma reação imediata e violenta. Ambos começaram a lutar por vários minutos, trocando golpes e se agarrando sem controle. No meio do confronto, Kearse tropeçou e caiu no chão, mas dali conseguiu tomar a arma de serviço do oficial e apontou diretamente para ele. Desarmado e vulnerável, o sargento Parrish levantou as mãos e, sem oferecer resistência, implorou por sua vida. "Vamos, homem, não faça isso." Kearse não parou. Apertou o gatilho 14 vezes. 9 balas atingiram diretamente o corpo de Parrish. Outras 4 ficaram alojadas em seu colete à prova de balas. Kearse entrou em seu carro e fugiu, deixando o oficial mortalmente ferido no asfalto. Um taxista que passava por ali ouviu os disparos, viu o Monte Carlo se afastar e usou o rádio do oficial caído para pedir ajuda urgente. Parrish foi levado ao hospital, mas já estava morto no momento em que chegou. A placa reportada levou os investigadores diretamente à casa do jovem naquela mesma noite. Kearse foi preso e, após renunciar aos seus direitos, confessou tudo. Admitiu que atirou porque entrou em pânico diante da ideia de voltar para a prisão. O caso pela morte de Parrish teve um enorme impacto midiático, em grande parte porque ele era um policial muito querido em sua comunidade. Seu funeral foi multitudinário, com a presença de numerosos agentes e cidadãos, e foi transmitido pela televisão. Seus familiares concederam entrevistas e, desde o início, a opinião pública se inclinou contra Kearse, enquanto toda a atenção se concentrava no julgamento que estava prestes a começar. Em outubro de 1991, um júri o declarou culpado de assassinato em 1º grau e roubo com arma de fogo, recomendando a morte por um voto de 11-1. Mas aqui começou o caos. Em 1995, a Suprema Corte da Flórida anulou a sentença de morte. O tribunal determinou que o juiz original havia cometido erros graves ao instruir o júri sobre os fatores agravantes, duplicando indevidamente certos cargos. Foi ordenado um novo julgamento de sentença em 1996, transferido para o condado de Indian River para evitar o preconceito da opinião pública local. Nesse segundo julgamento, o Estado apresentou provas sobre o caráter da vítima e a brutalidade do ataque. Por sua vez,
A defesa tentou humanizar Kearse, expondo uma infância marcada pelo abandono e pela deterioração. Explicaram que desde seu nascimento, ele carregava um dano neurológico causado pelo consumo de álcool de sua mãe durante a gravidez, o que lhe provocou síndrome alcoólica fetal. Seu pai o abandonou quando ele tinha apenas 2 anos. E na escola, era descrito como uma criança faminta, descuidada e com sérias dificuldades de aprendizagem. Ele tinha um coeficiente intelectual de 79 e um desempenho equivalente ao de 3º ano. Seus advogados argumentaram que, aos 18 anos, era emocionalmente imaturo quando cometeu o crime. Apesar desses argumentos, no novo julgamento a sentença foi unânime. Ele deveria morrer e foi novamente condenado à pena de morte. O governador DeSantis assinou a ordem em 29 de janeiro de 2026, concedendo aos advogados apenas 33 dias para os recursos finais. Todos os seus recursos de última hora para impedir a execução foram rejeitados e finalmente chegou o dia marcado. Em 3 de março de 2026, o protocolo foi realizado. Kearse acordou às 6 da manhã, recebeu uma visita, embora as autoridades não tenham revelado quem era, e também se reuniu com um conselheiro espiritual. Quando lhe ofereceram uma última refeição especial, ele a recusou e, em seu lugar, foi servido o menu regular da prisão para o jantar. Segundo os relatos, permaneceu tranquilo e de bom humor durante todo o dia. Se um detento se recusa a cooperar com o processo de execução, ele pode ser levemente sedado para garantir que cumpra o procedimento, mas não foi necessário neste caso. Às 18 horas, Kearse foi escoltado até a câmara de execução. Ao ser preso à maca, foi-lhe permitida uma declaração final. À sua família, peço sinceras desculpas pelo que fiz. Não há como reparar isso. A execução técnica começou às 18 horas e 2 minutos com etomidato, um sedativo forte. Kearse fechou os olhos e começou a respirar pesadamente. Às 18 horas e 8 minutos, o diretor da prisão realizou o teste de consciência, sacudindo pelos ombros e gritando seu nome. Não houve resposta. Um médico legista entrou pouco depois e, após verificar os sinais vitais, certificou a hora oficial da morte às 18 horas e 15 minutos. O procedimento durou 13 minutos. Para a viúva do sargento Danny Parrish, presente na sala, foi o fim de uma espera de 35 anos por uma justiça que muitos consideraram tardia. Após a execução, declarou: "Tenho 60 anos. Não pensei que chegaria a este dia. Não gosto de desejar a morte a ninguém, mas esta é a única maneira que vejo de justiça." Cedric Allen Ricks. Estado: Texas. Cedric Allen Ricks nasceu em 8 de setembro de 1974 em Chicago. Em sua vida adulta, projetava uma imagem de estabilidade, trabalhando na área de gestão da construção. No entanto, seu comportamento problemático havia começado muito antes. Quando tinha entre 8 e 9 anos, já apresentava sérios problemas na escola, devido a episódios de agressividade. Apesar desses antecedentes, com o passar dos anos conseguiu se formar profissionalmente na área da saúde, onde trabalhou por um tempo no estado de Illinois. Após perder seu emprego e sua moradia durante a crise financeira que afetou Illinois, Ricks decidiu se mudar para o Texas em busca de novas oportunidades. Lá começou a trabalhar novamente no setor da saúde, desta vez na cidade de Bedford. Foi nesse lugar que conheceu Roxana Dian Sanches, uma assistente médica que trabalhava em uma clínica de obstetrícia e ginecologia chamada The Women's Group, e com o tempo começaram a desenvolver uma amizade. Nesse momento, Roxana estava casada, mas com o passar do tempo, sua relação matrimonial se deteriorou e finalmente se separou do marido. Pouco depois, Cedric e Roxana começaram a sair. Segundo pessoas próximas ao casal, a atração entre ambos foi imediata e a relação avançou rapidamente, até formalizarem o namoro em pouco tempo. A relação parecia, em muitos aspectos, saída de um filme. Cedric se mostrava como um homem muito diferente do ex-marido de Roxana, carinhoso, atencioso e afetuoso. A relação progrediu até que Ricks se mudou para o apartamento de Roxana no complexo Colonial Village, onde ela vivia com seus 2 filhos mais velhos, Marcus e Anthony. Lá, ele afirmou que os criaria como se fossem seus. Sob as leis do estado do Texas, a relação foi considerada legalmente como um casamento de fato, conhecido como Common Law Marriage.
Mas uma vez que Riggs parecia ter tudo o que Roxana podia oferecer, sua atitude mudou completamente. Começou a mostrar comportamentos controladores, tentou isolá-la de suas amizades, demonstrou ciúmes constantes e adotou uma postura dominante dentro da relação. Apesar disso, Roxana engravidou e, em 2012, nasceu seu filho, Isaías Hicks. A chegada da criança gerou esperança, mas os conflitos só se intensificaram. As discussões se tornaram frequentes e o comportamento de Cedric ficou cada vez mais agressivo, chegando aos episódios de abuso físico. Finalmente, Roxana decidiu terminar a relação e solicitou uma ordem de proteção de emergência contra ele. A noite de 1º de maio de 2013 marcou um ponto-chave. Por volta das 20 horas, Cedric Allen Riggs, de 38 anos, chegou ao complexo de apartamentos Colonial Village sem aviso prévio, ignorando a ordem de proteção. Ao não encontrar Roxana no apartamento, entrou em fúria, convencido por ciúmes injustificados de que ela estava com outra pessoa. Pouco depois, Roxana voltou do Walmart junto com seus 3 filhos, Marcus, Anthony e o bebê Isaías. Cedric a esperava do lado de fora, já que não tinha chaves. Das escadas começou a gritar insultos. Uma vizinha ouviu a discussão e percebeu a angústia de Roxana quando entrou rapidamente no apartamento com seus filhos. Já dentro do apartamento 1400, as crianças foram para um quarto enquanto ela subia as sacolas das compras, enquanto Cedric continuava gritando do lado de fora. À medida que se aproximava do apartamento, os insultos não pararam. Quando Roxana tentou fechar a porta, Riggs impediu colocando o pé. A situação rapidamente evoluiu para uma luta física dentro da sala, onde ambos começaram a se agredir, até que ele a empurrou ao chão e começou a golpeá-la com os punhos enquanto a estrangulava. Ao ouvir os gritos, seus filhos mais velhos, Anthony e Marcus, saíram do quarto para tentar ajudar. Eles se lançaram sobre Cedric por trás, mas ele os empurrou ao chão e continuou golpeando Roxana com força, causando graves traumatismos cranianos até deixá-la imóvel. Depois caminhou até a cozinha, pegou uma faca e voltou para apunhalá-la repetidamente, infligindo-lhe um ferimento mortal no pescoço. No total, ele a atacou com cerca de 30 facadas. Enquanto as crianças observavam, Anthony, de 8 anos, tentou defender sua mãe, mas Rick se voltou contra ele e o esfaqueou mais de 40 vezes. Uma das feridas penetrou seu crânio. O menino morreu pouco depois. Marcus correu para seu quarto, se escondeu no armário e ligou para o 911, mas Riggs arrombou a porta. Ao tentar se defender, Marcus sofreu cortes severos nas mãos. Ele foi perseguido até a sala, onde recebeu múltiplas facadas. Para sobreviver, fingiu estar morto, e o agressor finalmente parou de atacá-lo. Durante tudo isso, o bebê permaneceu ileso em seu berço. Após o ataque, Riggs lavou as mãos, tomou banho, trocou de roupa, enfaixou seus ferimentos e preparou uma mala. Antes de fugir, pegou o bebê, o beijou e depois o colocou novamente no berço. Abandonou o apartamento no carro de Roxana, levando também seu telefone. Enquanto dirigia, ligou para uma prima e disse: "Acabei de arruinar tudo. Matei Roxana e seus 2 filhos." Também pediu que ela fosse ao apartamento buscar o bebê. Quando ela insistiu para que ele se entregasse, respondeu que preferia morrer a ir para a prisão. A mulher alertou imediatamente o 911. Quando a polícia chegou, encontrou Marcus gravemente ferido na porta do apartamento. Ele foi transportado de helicóptero para um hospital, onde conseguiu se recuperar. O bebê foi encontrado ileso. As autoridades emitiram um alerta nacional e, com a ajuda da companhia telefônica, rastrearam Riggs até Oklahoma. Na mesma noite, cerca de 3 horas após o crime, ele foi detido sem incidentes durante uma abordagem de trânsito. Devido aos ferimentos em suas mãos, foi levado a um hospital. Posteriormente, tentou evitar sua extradição para o Texas, mas não conseguiu. Durante sua detenção em Oklahoma, foi agredido por outros detentos, o que exigiu atendimento médico adicional. Já no Texas, solicitou isolamento por temer por sua vida. Foi acusado de 2 crimes de assassinato em 1º grau e 1 de tentativa de assassinato. Durante o julgamento, testemunhou em sua própria defesa. Admitiu os fatos, mas afirmou ter agido em um estado de fúria incontrolável e alegou que as crianças o atacaram primeiro, o que foi considerado falso. Em 8 de maio de 2014,
Um júri o declarou culpado de assassinato capital e, em 16 de maio, foi condenado à morte. Desde então, permanece no corredor da morte no Texas. Ele passou cerca de 12 anos ali, um período relativamente curto em comparação com outros casos em que a espera costuma se estender por décadas. Finalmente, em outubro de 2025, uma ordem judicial fixou a data de execução de Cedric Allen Ricks, estabelecendo que a sentença seria realizada na quarta-feira, 11 de março de 2026. Nesse dia, Ricks acordou às 6 da manhã, tomou banho e recebeu uma visita espiritual. Em seguida, foi-lhe servida a refeição padrão da prisão. Segundo os relatos, mostrava-se um pouco nervoso com a proximidade da execução. Por isso, às 14 horas, foi administrado um tranquilizante para ajudá-lo a se manter calmo e cooperar com o procedimento. Às 17 horas e 30 minutos, foi levado à câmara de execução, onde foi amarrado à maca e teve as linhas intravenosas colocadas. Minutos depois, as testemunhas foram conduzidas à área de observação e às 18 horas a execução começou. Quando as drogas letais foram administradas, Ricks pareceu demonstrar sinais de desconforto por cerca de 30 segundos antes que seu corpo ficasse gradualmente imóvel. Antes de morrer, ofereceu suas últimas palavras. Quero dizer que sinto muito por ter tirado Roxanne e Anthony de vocês. Não posso imaginar a dor que causei. Fico grato por poder falar para dizer isso cara a cara. E a Marcus, sempre pensei em você e lamento ter tirado sua mãe e seu irmão. Odeio que você tenha tido que passar por isso, mas lamento sinceramente o que fiz. Desejo a vocês toda a paz e alegria que possam ter. Sinto muito. Às 18 horas e 55 minutos, Cedric Allen Ricks foi oficialmente declarado morto. Após a execução, foi informado que Marcus, o menino que sobreviveu ao ataque, foi viver com seu pai biológico. Por sua vez, o bebê Isaias Ricks ficou sob a custódia de seus avós maternos, que declararam que planejavam adotá-lo e mudar legalmente seu sobrenome para que levasse o de sua família. Michael Lee King, Estado, Flórida. Este não é um crime comum. É um caso profundamente triste e trágico. E o mais impactante é que a vítima teve múltiplas oportunidades de salvar sua vida. Para entender o que aconteceu, primeiro é preciso conhecer o homem que cometeu esse crime. Michael Lee King nasceu em 1971 e cresceu em uma família trabalhadora. Quem o conhecia o descrevia como uma pessoa exemplar. Ele não tinha antecedentes criminais, não registrava histórico delituoso e também não consumia álcool nem drogas. Ele havia se casado, mas em 2002, aos 36 anos, seu casamento chegou ao fim. Após o divórcio, começou a apresentar sinais de depressão. Determinado a mudar de vida, decidiu recomeçar do zero. Mudou-se para Northport, na Flórida, onde morava seu primo Harold Moxlow, com a intenção de reconstruir sua vida. Decidido a recomeçar, Michael começou a trabalhar como encanador. Com o tempo, tornou-se competente em seu ofício, e sua situação financeira melhorou significativamente. Graças a isso, conseguiu comprar uma casa própria, uma residência de 3 quartos na Sardinia Avenue, e também adquiriu um Chevrolet Camaro verde, modelo 1995. Do lado de fora, tudo indicava que sua nova vida havia deixado a depressão para trás. No entanto, a realidade era bem diferente. Em janeiro de 2008, King se encontrava em um dos momentos mais críticos de sua vida. Havia abandonado o trabalho 3 meses antes, deixado de pagar suas contas e a hipoteca, e já estava recebendo avisos do banco sobre uma possível execução hipotecária caso não quitasse suas dívidas. Semanas antes de ocorrer o trágico crime, King comprou uma pistola calibre 9mm, sem um motivo claro. Na manhã de 17 de janeiro de 2008, King foi a um campo de tiro com um amigo. Ele comentou que queria praticar com a arma nova que havia adquirido, mas que não tinha munição. O amigo se ofereceu para lhe fornecer balas, e ambos passaram o tempo atirando. Permaneceram lá por cerca de 2 horas. À primeira vista, King parecia calmo e até relaxado enquanto praticava. Mas por trás dessa aparência, seu estado mental era instável, e algo sombrio já começava a se formar. Ao mesmo tempo, em outro ponto da cidade, Nathan Lee iniciava seu dia de trabalho na empresa Florida Power and Light.
onde trabalhava como leitor de medidores elétricos. Ele havia chegado por volta das 7 horas da manhã e, durante sua pausa, decidiu ligar para sua esposa, Denise Amber Lee. Na conversa, falaram sobre assuntos cotidianos, como qualquer casal. Comentaram sobre o quão agradável e fresco estava o dia. Nathan sugeriu que ela desligasse o ar-condicionado central e abrisse as janelas para aproveitar o clima e economizar eletricidade. Denise respondeu que já havia feito isso. Essa decisão, aparentemente insignificante, acabaria sendo crucial no trágico desfecho desta história. Denise Amber Lee nasceu em 6 de agosto de 1986, em Englewood, Flórida, em uma família respeitada dentro de sua comunidade. Seu pai, Rick Goff, era sargento do gabinete do xerife do condado de Charlotte. Desde jovem, Denise foi reconhecida por seu caráter alegre, solidário e protetor. Formou-se em 2004 na escola secundária Lemon Bay, com honras magna cum laude, destacando-se tanto pelo desempenho acadêmico quanto por sua personalidade. Quem a conhecia a descrevia como uma pessoa com presença calorosa e profunda conexão com a família e a comunidade. Denise e Nathan Lee se conheciam desde o ensino médio. O relacionamento começou na adolescência e rapidamente se fortaleceu. Nathan lembrava que, aproximadamente um mês após o primeiro encontro no Dia dos Namorados, enquanto caminhavam por uma loja em um shopping, viu um anel em forma de coração. Comprou por $40 e o deu para Denise. Segundo ele, ela o colocou naquele mesmo dia e nunca mais tirou. Anos depois, esse anel se tornaria uma peça-chave de evidência no caso. Pouco depois de se formarem, o casal descobriu que Denise estava grávida. Convencidos de que queriam construir uma vida juntos, decidiram se casar. O primeiro filho, Noah, nasceu 5 meses após o casamento, e aproximadamente 2 anos depois, nasceu o segundo filho, Adam. O casal enfrentava sérios problemas financeiros. Era difícil se manter, mas conseguiram encontrar uma casa que podiam pagar na Lore Road, na cidade de Northport. Ambos concordaram que Denise ficaria em casa cuidando das crianças, enquanto Nathan trabalhava em vários empregos para sustentar a família. Seguindo os movimentos de King, depois de passar várias horas no campo de tiro, ele saiu em seu veículo. Não voltou para casa nem tinha um destino definido. Dirigia sem rumo, procurando uma oportunidade. Um crime aleatório, sem um alvo específico. Por volta das 14 horas, King começou a circular por um bairro em Port Charlotte a bordo de seu Chevrolet Camaro verde. Após dar várias voltas pela área, parou em frente a uma casa. Havia uma janela aberta. Naquele momento, decidiu que aquele seria seu alvo. Tratava-se da casa da família Lee. Segundo declararia mais tarde, do lado de fora conseguiu ver uma jovem loira brincando com seus 2 filhos pequenos. Era Denise, que estava em casa cuidando de Noah, de 2 anos, e Adam, de apenas 6 meses. Jennifer Eckert estava naquele dia na casa de alguns familiares, localizada justamente ao lado da residência de Denise Lee. Ela estava sozinha quando, entre 13 horas e 14 horas, observou um Camaro verde escuro dando voltas lentamente pelo quarteirão várias vezes, aproximadamente 4 ou 5 vezes. Minutos depois, o veículo parou e entrou na entrada da casa de Denise, onde ela estava com os 2 filhos. Jennifer notou que o motorista estava sozinho e o descreveu como um homem de rosto largo, cabelo loiro claro e olhos claros. Ao ver que o carro estacionava na propriedade, assumiu que se tratava de alguém conhecido da família e decidiu não intervir. Entre 10 e 15 minutos depois, por volta das 14 horas e 30 minutos, ela olhou novamente pela janela e viu o mesmo Camaro saindo da casa. Com o passar do tempo, esse momento seria apontado como uma das primeiras oportunidades em que Denise poderia ter sido salva, antes que a situação escalasse de forma irreversível. O que acontecia dentro da casa era ainda mais perturbador. Michael King chegou à propriedade e bateu na porta com aparente normalidade. Fingiu ser um encanador chamado por engano e pediu permissão para entrar, alegando que precisava descansar um momento e contatar o suposto cliente. Uma vez dentro, sem aviso prévio, sacou uma arma que carregava entre suas ferramentas e apontou diretamente para Denise. Sob ameaça, avisou que, se ela não obedecesse, mataria seus filhos. Diante dessa situação, Denise não teve escolha.
King conseguiu dominá-la, obrigou-a a sair da casa e a levou até seu veículo. Em seguida, a colocou no banco de trás de seu Camaro de 2 portas, de onde ela não tinha acesso às maçanetas, e fugiu do local com ela. Nathan terminou de trabalhar pouco antes das 15 horas e ligou para Denise para avisar que estava voltando para casa, mas ela não atendeu. Durante os 25 minutos de trajeto, tentou se comunicar várias vezes, mas sem sucesso, o que começou a deixá-lo preocupado. Ao chegar, percebeu imediatamente que o carro de Denise ainda estava estacionado do lado de fora. Dentro da casa, encontrou todas as janelas fechadas, apesar de ela ter dito que as havia aberto. Esse detalhe chamou sua atenção. Algumas teorias sugerem que Denise pode tê-las fechado rapidamente antes de ser levada, enquanto outras indicam que o próprio agressor as fechou para evitar que ruídos fossem ouvidos do exterior. Minutos depois, Nathan encontrou seus 2 filhos, Noah e Adam, de apenas 6 meses, juntos no mesmo berço. Algo completamente fora do normal. Denise jamais teria feito isso, pois representava um risco para o bebê. Tudo indica que, no meio da situação, ela tentou protegê-los da melhor maneira possível antes de ser obrigada a sair. A cena ficou ainda mais confusa quando Nathan viu que o telefone, a bolsa e as chaves de Denise permaneciam dentro da casa. Às 15 horas e 29 minutos, ligou para o 911 para relatar o desaparecimento, explicando que seus filhos haviam ficado sozinhos e que nada indicava que ela tivesse saído por vontade própria. Após a ligação, ele entrou em contato com seu sogro, Rick Goff, sargento e detetive do condado de Charlotte. Goff reagiu imediatamente, coordenando com a polícia de Northport para mobilizar todos os recursos disponíveis. A busca cresceu rapidamente, envolvendo até outras agências, incluindo os US Marshals. Enquanto isso, Michael King dirigiu da casa de Denise até sua residência na Sardinia Avenue. Lá, manteve-a amarrada e com a boca coberta com fita adesiva, envolvendo-a ao redor da cabeça. Durante aproximadamente 3 horas, a submeteu a um ataque brutal, marcado por violência extrema e sem uma motivação clara. Pouco antes das 18 horas, ele a vendou, a levou novamente para fora e a colocou outra vez no banco de trás de seu Camaro, ordenando que se deitasse. Depois, abandonou a casa e continuou dirigindo sem um destino definido. A polícia, por sua vez, estava percorrendo o bairro ao redor da casa de Denise. Foi então que receberam informações-chave da vizinha Jennifer Eckert, que contou tudo o que havia visto. Com esses dados, os agentes confirmaram que provavelmente se tratava de um crime, e foi emitido um alerta para parar todos os Camaro verde escuro e verificar se Denise estava dentro. Michael King, com Denise no banco de trás, dirigiu-se à casa de seu primo, Harold Moxlow. Ao chegar, estacionou perto da caixa de correio, a certa distância da entrada, e entrou na residência. Lá falou com seu primo por alguns minutos e disse que sua cortadora de grama havia travado, então precisava de uma pá, um galão de gasolina e uma lanterna. Ambos saíram em direção a um galpão para buscar os objetos. Enquanto isso, dentro do veículo, Denise conseguiu se libertar parcialmente. Conseguiu tirar a fita da boca, moveu-se em direção à porta, abriu-a e saiu do carro. Ao fazer isso, viu um homem próximo e, sem saber que se tratava do primo de seu agressor, começou a gritar desesperadamente. Chamas a polícia, chama a polícia! Moxlow observou a mulher em evidente estado de angústia, mas naquele momento, King retornou rapidamente, a dominou novamente e a obrigou a subir outra vez no veículo. Moxlow gritou: "O que está acontecendo aí?" Ao que King respondeu: "Não se preocupe com isso." Mais tarde, Moxlow afirmaria que pensou se tratar de uma discussão doméstica de um casal e decidiu não intervir. Esse momento seria considerado como a melhor oportunidade de salvar a vida de Denise. Se Harold Moxlow tivesse ligado para o 911 naquele instante, a história poderia ter sido muito diferente. Enquanto dirigia, Michael King começou a falar com Denise em um tom cada vez mais perturbador, descrevendo como planejava matá-la e onde pensava enterrá-la. No meio dessa situação, e sem que ele percebesse, Denise conseguiu pegar seu telefone. Deitada no banco de trás, com o aparelho escondido próximo à cabeça, discou para o 911. Durante vários minutos, Denise usou uma estratégia desesperada para sobreviver.
respondia às perguntas da atendente enquanto fingia continuar suplicando seu agressor, evitando levantar suspeitas. Não mostrarei toda a gravação porque, primeiro, está em inglês e, segundo, é longa demais. A chamada dura aproximadamente 6 minutos e, no final, corta exatamente quando King pergunta pelo telefone. Ao perceber que Denise o tinha, ele aumenta imediatamente o volume do rádio e, logo em seguida, a chamada é interrompida. Minha opinião pessoal: que tipo de atendente do 911 foi essa? Tão ineficiente, poderia ter mudado o rumo da história. King usava um telefone descartável sem tecnologia GPS, o que impedia rastrear a chamada com precisão. O único recurso que os investigadores tinham eram sinais de torres de celular, indicando uma área geral bastante ampla. No entanto, aquele telefone forneceu um nome quando os registros do proprietário foram verificados: Michael King. Era a primeira vez que os investigadores tinham esse nome. Também descobriram que King possuía um Chevrolet Camaro verde modelo 1995. Então agora tinha um número de placa para incluir no alerta. Quando a polícia obteve um endereço, dirigiu-se à casa de Michael King. Apenas 9 minutos após a ligação de Denise ao 911, exatamente às 18 horas e 23 minutos, outra atendente recebeu uma nova chamada, desta vez de Sabrina Moxlow, filha de Harold Moxlow, primo de King. Sabrina explicou que seu pai havia ligado muito alterado, contando que seu primo, Michael King, tinha ido à casa dele para pedir emprestado uma pá, um galão de gasolina e uma lanterna, e que depois percebeu que ele levava uma mulher no carro contra a vontade dela. Sabrina disse à atendente que King havia acabado de sair da casa do pai e que este havia visto que a mulher tinha as mãos amarradas. No entanto, mais tarde, Harold Moxlow negaria ter visto Denise amarrada, ou ter dito isso à filha. Sabrina também declarou que o pai havia pedido que ela não ligasse para a polícia, mas ela decidiu fazê-lo mesmo assim. Às 18 horas e 30 minutos, uma motorista chamada Jenny Kowalski ligou para o 911 após ver um Camaro na rodovia US 41. De seu veículo, ela observou mãos batendo desesperadamente na janela traseira e ouviu gritos, acreditando se tratar de um sequestro. Embora não tenha conseguido identificar bem a cor do carro por causa da luz do pôr do sol, seguiu o veículo por alguns momentos e até trocou olhares com o motorista. Durante a ligação, indicou a direção para a qual o Camaro havia se desviado. No entanto, essa informação nunca foi transmitida às patrulhas da região. As atendentes admitiram depois que esqueceram de fazê-lo. Tragicamente, havia policiais muito próximos naquele momento, o que tornou essa a última oportunidade real de salvar Denise. Após obter informações do telefone e do endereço de Michael King, a polícia chegou à sua casa às 18 horas e 42 minutos, mas ele já não estava lá. Ao entrar à força, encontraram uma cena perturbadora: uma cama improvisada no chão, a televisão ligada no volume máximo, possivelmente para abafar qualquer som, e fita adesiva amassada com mechas de cabelo longo e castanho claro coladas. Pouco mais de 2 horas depois, às 21 horas e 16 minutos, um policial estadual localizou o Camaro 95 na estrada. Após confirmar a placa, iniciou a abordagem. King hesitou em sair do veículo, obrigando o agente a adverti-lo antes que finalmente obedecesse e fosse algemado. O policial notou que suas roupas estavam molhadas e cobertas de barro da cintura para baixo. Denise não estava no veículo. Ao ser questionado, King deu uma versão que repetiria várias vezes. Afirmou que ambos haviam sido sequestrados por um desconhecido, que depois o abandonou e levou o carro com Denise dentro. A história não fazia sentido. Durante o interrogatório, depois de ser informado de seus direitos, King solicitou um advogado. Mesmo assim, os investigadores continuaram, focados em encontrar Denise o mais rápido possível. Nos 2 dias seguintes,
equipes de busca percorreram intensamente a região. Finalmente, uma equipe com cão farejador encontrou uma área de terra revolvida em uma floresta próxima. Ao escavar, encontraram o corpo de Denise Lee. No local também foram recuperadas roupas e um cartucho de bala. Embora a arma nunca tenha sido encontrada, a análise balística a vinculou a cartuchos do campo de tiro, onde King havia disparado naquela mesma manhã. Dentro do veículo também apareceu o anel que Denise havia usado desde a adolescência. Ela mesma o retirou e o escondeu no banco de trás. No meio do horror, deixou sinais, fez tudo o que pôde para sobreviver e também para garantir que seu agressor não ficasse impune. No julgamento de 2009, Michael King declarou-se não culpado pelo assassinato. Admitiu o sequestro e a agressão, mas tentou desviar a responsabilidade, alegando que o amigo que lhe forneceu as balas foi quem finalmente levou Denise e a assassinou. No entanto, a investigação já contava com provas contundentes, incluindo recibos e gravações, que confirmavam a versão de Robert Salvador. O júri rejeitou completamente essa alegação e finalmente o declarou culpado, condenando-o à morte. Por sua vez, a família de Denise entrou com uma ação contra o condado de Charlotte pelas falhas no sistema do 911, sustentando que a tragédia poderia ter sido evitada. Deixaram claro que não se tratava de dinheiro, mas de exigir responsabilidade. Finalmente, o caso foi resolvido com um acordo próximo a 1,1 milhão de dólares. King passou quase 17 anos no corredor da morte, apresentando múltiplos recursos. Finalmente, em 13 de fevereiro, o governador Ron DeSantis assinou a 4ª ordem de execução do ano na Flórida, fixando sua execução para 17 de março de 2026, por injeção letal. Michael Lee King, de 54 anos, foi declarado morto às 18 horas e 13 minutos após receber a injeção letal na prisão estadual da Flórida, perto de Stark. A cortina da câmara de execução foi levantada imediatamente às 18 horas, horário previsto para a execução, e King fez uma declaração aproximadamente 1 minuto depois. Desde que encontrei Jesus na prisão, tenho tentado viver como seu discípulo, obedecendo aos 2 grandes mandamentos: amar a Deus de todo o coração, mente e todo o meu ser, e amar meu próximo, ou seja, todos, minha família, a família de Denise Lee, todos presentes na sala. King não se desculpou nem pediu perdão em sua declaração. Enquanto isso, um membro do clero estava ao pé da maca junto a ele. À medida que os efeitos da droga faziam efeito, King começou a respirar com dificuldade. Seus braços tremiam e seu corpo convulsionava. Poucos minutos depois, deixou de se mover. O guarda sacudiu e gritou seu nome, mas não houve resposta. Posteriormente, chamaram um médico que confirmou o falecimento de King. Este caso foi tão midiático que, após o crime, deu origem à Lei Denise Amber Lee, que exigiu uma melhor capacitação para os operadores de emergência. Também é impactante que o primo de Harold, parente de King, não tenha enfrentado consequências legais. E este foi o caso de hoje. Conte-me o que você acha nos comentários.